Oi, lindos, tudo bem? Então, hoje estamos aqui, né, para fazer o Crimes, sobrenatural, crimes, séries, filmes, né, coisas que a gente gosta, né? Então, eu vou pedir, né, logo de imediato, vocês coloquem um like para mim, né, se inscrevam. Coloquem comentários, porque ajuda, né? E hoje nós vamos falar como a parte de sobrenatural. Vamos conhecer Annelise Mitchell. Gente que tem gatilhos, né, nesse tendo aqui, né, que eu tô contando a história de Annelise. E tem fotos, né? Então, se você não tiver condições de ver, não veja. Veja outros vídeos que eu já falei, tá? E os outros que vão vir depois, porque tem realmente alguns gatilhos que podem mexer com a gente. Vamos lá? Bom, Anna Elizabeth Mitchell, tá? Mas todos chamavam ela de Annelise Mitchell. Ela nasceu em 21 de julho de 1954. O nome, né, onde ela nasceu é Linfin, o nome é meio complicado. E depois ela mudou para Klingsbeck, né, eles são da Alemanha, então é meio complicadinho para falar, tá? A mãe da Annelise, ela ficou grávida antes de estar casada, né? Isso foi vergonhoso para a família. Então, ela casou com o pai da criança, mas ela era mesmo assim, a Marta, que era a neném, ela era bastarda porque eles não eram casados. E a família, no dia do casamento dela, ela usou o véu preto, que significa que ela pecou antes, né, do casamento. E logo depois nasceu a Annelise e depois teve mais 3 irmãs. Tá? A irmã Marta, ela tinha problemas e teve tumor nos rins. Então, ela teve que fazer uma operação e nessa cirurgia ela faleceu. E a mãe achava até que tudo que tinha acontecido com a Marta era por ela ter pecado. Então ela mostrava para as filhas como deveria ser, né? Não fazer as coisas erradas, né? Procurar a palavra, né? E eles eram muito católicos. Eles iam 2 vezes na semana para ir na missa. A Annelise, ela entendeu que a mãe, ela estava se sentindo
que ela ia para o inferno por ter pecado. Então a Annalise resolveu fazer penitência, né? Fazia jejum, promessas para que a mãe dela, né, fosse para o céu, né? Que o pecado dela acabasse. Na cabeça dela que ela tinha que ajudar almas, né, que precisavam de ajuda. E perto da casa dela tinha um local onde os homens bebiam. Começaram a usar, lá em 60, né, 60, eles começaram a usar entorpecente. Ela resolveu também penitenciar ela pelas almas que estavam ali bebendo, né, gerando, né, drogas em si, né. E ela tirava sua roupa no local escuro, né, sozinha, deitava numa pedra e ficava horas, até ela não aguenta, até aguentava até mais até, para poder salvar aqueles que estavam ali. Então ela tinha essa coisa de salvar. Era uma boa aluna, mas ela muito quieta, né? Aí, com 16 anos, né, ela teve um transe dentro da escola, e ela começou a andar para um lado e para o outro, sem falar nada e correndo, e ninguém sabia o que ia fazer, e ela ficou nesse transe até ela parar. Conversando com a família dela e não aconteceu mais nada depois, né? Passou um ano depois, ela acordou ela tinha urinado na cama e estava em transe nessa hora. E nesse momento ela começou a convulsionar. E foram várias convulsões, né? E a família, preocupada, levou e foi ao médico para descobrir o que ela tinha. Chegou lá, o médico diagnosticou epilepsia frontal. Ela tinha muitas convulsões, ela ouvia vozes, poderia ouvir vozes, ela entrava em transes também, né? Tinha alucinações auditivas e visuais. O que o médico colocou em relação a ela, o que ela tinha. E começou a fazer o tratamento com ela. Melhorou com o tempo? Melhorou com o tempo, sim, né? Por um bom tempo. Aí ela terminou o ensino médio e foi para faculdade para fazer pedagogia. A pedagogia, ela adorava, né? Ela queria ser professora. E ela foi para a faculdade e entrou numa grande depressão. Então, nessa depressão,
ela saiu da faculdade, então eles acharam interná-la para poder ajudá-la para o hospital psiquiátrico, né, para fazer o tratamento. Nisso, que ela estava dentro do hospital, ela se afastou da igreja ligada. Aí ela começou, na hora das orações, ela começou a ouvir vozes. E essas vozes falavam que ela ia para o inferno. E ela conversou com um médico para explicar o que estava acontecendo. O médico achou que ela estava... Ai, o nome... Então, um médico falou que pensou que ela estava com esquizofrenia e começou a fazer o tratamento. Só que o tratamento, né, efeitos colaterais do remédio não estava prejudicando ela, né? E ela começou a entender que ela estava estava possuída. E ela saiu do hospital e foi para casa. Nesse período, os pais fizeram uma peregrinação Sandamino. E para que ela melhorasse. Só que durante o tempo que eles estavam lá, ela não olhava para nada que fosse da parte católica ou cristã, né? E também não entrava em nenhuma igreja, nenhum santuário, né? Bom, aí voltaram, né? Porque não viram que não estava resolvendo a situação, e a mãe e ela foram procurar com um padre falando que ela estava possuída e precisava fazer um exorcismo. O padre conversou com ela, fez todo o procedimento certo, né? Para poder ver o que tinha e não. E ele virou e falou assim: não, você não está possuída, né? Você tem que ir para o hospital, né? Ver um médico e fazer o tratamento. Então não foi feito o exorcismo. Elas foram para casa, esperaram um pouco e voltaram a um outro padre. Nesse padre, né, ele conversou a mesma coisa que o outro conversou com ela e teve aí sentou, né, com ela e começou a contar como que é uma pessoa que está possuída. Então ele começou a falar que quem tivesse possuída, ela falava em línguas diferentes, né? Ela não aceitava nada que fosse católico ou objetos sagrados, né? E que ela tinha agressiva, né, em relação a isso. Bom, aí a Annelise foi para casa, né, depois de ter conversado com ele, porque ele disse que não iria fazer o exorcismo, explicou por quê, né? E do nada, a Annelise começou a quebrar crucifixos, rasgar
o rosário, ela derrubava, né, imagens. Ela entrou para dentro de uma mesa e lá começou a latir, né? E estava mordendo as famílias, a família, né, nesse caso. Ela começou a mudar, né, o jeito dela. Eu vou falar o nome, eu vou ler aqui porque o nome é coisa. É genoflexão. Ela fez 600 vezes e quebrou, né, o tendão do joelho. E a mãe, né, aí nisso, né, a mãe e o pai chamaram um outro padre, o padre Arnold. Ele foi lá, viu tudo que ela estava fazendo. Ele achou que, não, ela tem que fazer o exorcismo sim, porque ela estava possuída. Então ele foi conversar, né, com o bispo. E o bispo era, né, Joseph Stang. E, enquanto isso, os pais levaram ela para ver o joelho. E o médico, nessa época, falou assim para eles: gente, vocês não estão percebendo que ela está utilizando o que ela está fazendo dentro do filme? Porque, né, em 73, o filme Exorcista, ele saiu, né? E todo mundo via, né, lá dentro do Exorcista, ela levitar, falar aquelas coisas e tudo. E o médico falou que ela estava simplesmente imitando o que estava acontecendo. Ele achava que deveriam ir para o hospital novamente para fazer o tratamento. Só que o bispo, ele assinou para ela fazer, caso, o exorcismo. Então veio os padres para o exorcismo foram Arnold Heinz e o Ernest Alt, tá? Eles fizeram o rito romano de 1614, né, para que a cura, né, a liberdade da alma da Annelise, né, fosse libertada. O ritual composto, tá, como orações, invocações e ordem para que o demônio saia do corpo. Isso era o rito, né, do romano em 1614. 24 de setembro de 75 começou o exorcismo e ele terminou em 1º de julho de 1966. Então, foram 9 meses, né, exorcizando a Annelise. Foram 67 sessões de 4 a 5 horas sem parar. Tá? E a pessoa tinha que estar bem para poder segurar esse tempo, né? E a Annelise estava ficando um pouco
já não estava mais assim, bem, né? Eles, né, os padres, gravaram todos os exorcismos, tá? Que aconteceram. E que foram 67, né? Sessões. Gravar, no caso, né? Bom, Annalise teve um sonho com a Virgem Maria e contou para a mãe dela. E disse que a Virgem Maria virou para ela e falou: minha filha, você está sofrendo muito. Se você quiser ser libertada, eu te levo. Mas se você quiser ficar, várias almas serão salvas. Annalise virou e falou: não, eu vou ficar e vou ajudar essas pessoas. Ela já tinha esse complexo de almas, né, desde o início. Então ela ficou. Então, nesse período, ela já não comia, ela não bebia. Continuaram a fazer as sessões, né, de 4 a 5 horas, mas o corpo dela já não estava mais aguentando. Teve um sonho e falou com a mãe, e chamou a mãe dela. Nessa hora ela chamava a mãe e falava: mãe, eu vou ser libertada em 1º de julho. Aí vai dar tudo certo. E eles fazendo todo o procedimento, e no dia 30, né, fizeram a última e tudo. E no outro dia de manhã, ela já tinha falecido, né? Aí os padres chamaram, no caso, a polícia, né? Para resolver essa situação, né? Porque ela morreu, deveriam, né, falar o que aconteceu. Só que eles entraram em contato, falaram com a polícia, falando assim, que na cabeça deles que eles iam entender tudo que aconteceu, né? E isso não aconteceu, né? Eles ficaram, porque foi muito feio. Os médicos, quando a viram, ela estava com 30 a 33 quilos. Ela estava desnutrida, ela estava inanição, estava com os seus nutrientes não existiam mais no corpo dela e ela estava desidratada, literalmente. Então, um dos médicos falou que se ela tivesse se alimentado em relação em uma semana, ela não teria morrido. Se uma semana tivessem dado comida para ela, ela estaria viva. Mas eu vou colocar aqui uma partezinha que pessoas que fazem jejum desse jeito, que não comiam, né? Se for, pode acontecer, na hora que a pessoa for comer, ela pode até morrer, porque ela não aguenta, né? Então, essa semana poderia ser boa ou não. Na hora que fossem tentar colocar alguma coisa dentro dela, o corpo dela ele iria rejeitar, né? E ela poderia até morrer antes até da hora.
entendeu? Então, o médico falou desse jeito, mas a gente sabe hoje em dia que isso pode acontecer, tá? Isso foi antes, tá? E eu tô explicando o que hoje os médicos falam, ok? Bom, o promotor foi Carl Sterner. O caso foi chamado de Kingsberg. Bom, os acusados, né, foram os pais e os padres, como homicídio culposo, tá? O Vaticano chamou, né, os advogados para ajudar, né, durante o que tinha acontecido. E eles colocaram a fita para os júris verem, né, o que tinha acontecido dentro do exorcismo. Na verdade, o júri, estava tão, acho que um pouco de raivazinha, né? E não quiseram nem aceitar o que eles colocaram a fita e acharam que eles eram culpados. E nisso, né, os advogados conversavam com o promotor e tudo, e eles receberam de 3 anos, né, de prisão. Mas nessa conversa entre os advogados, eles foram para 6 meses e iriam pagar a fiança e poderiam ficar fora no presídio. Eles ficariam soltos. Os pais, em relação dentro do processo, eles foram levados para... Eles não foram processados, porque para eles, a dor de tudo que estava acontecendo para eles, né? Eles não precisavam passar por essa situação. É um critério utilizado, tá? Pelo caso, né, de leis da Alemanha, entendeu? Então eles não foram processados, né? Porque essa existe lá, essa lei. Nesse período, uma irmã carmelita teve um sonho onde ela viu a Annelise já, né, morta no túmulo, e que ela não estava, ela estava bem, o corpo dela estava bem, que ela estava sendo santificada. E os pais e os padres acharam que deveriam fazer alguma coisa para que o pessoal visse o que estava acontecendo, né? Mas os pais não iam falar assim, ó, eu quero exumar minha filha. Não, porque seria... Por quê? Né? Vamos colocar. O que aconteceu? Pediram, na verdade, no caso, para que ela fosse ir para um outro, no caso, outro túmulo, mais sério, assim, porque diz que eles fizeram da primeira vez, foi muito rápido,
e eles queriam fazer uma coisa melhor. E eles pediram para que tirassem. Eles acharam que deveriam sair e tirar da onde ela estava, num local, e colocar em outro local, em outro jazigo, né? Trocaram a caixa onde ela estava e tudo, né? E ficou muito bonito. Botou, tem foto, ali tem, vai mostrar para vocês, né? Então, quando aí a família e os padres foram, né, no dia que iriam tirá-la, mas quando começou a tirar e tudo, o pessoal que estava lá virou e falou assim: olha, não olha, não, fala para os pais, não olha para o que vocês vão aqui, o que a gente vai tirar, porque poderia ser muito ruim, né? E eles iam ver aqui a filha daquele jeito e, nossa, isso, eu acho que eu realmente não viria ali, porque eu acho assim triste realmente de ver essa parte. Então, eles não viram. Então, depois disso, né, falaram que ela estava já em decomposição, que estava ruim demais, e alguns curiosos que estavam lá disseram que não, porque eles pegaram ela pelos braços e pelas pernas, sair para tirar da onde ela estava para colocar no outro local, né? E, né, na urna, eles saíram da urna antiga e botaram nessa urna. Então, se ela estava tão ruim, eles não iam conseguir levar, porque ia quebrar, né? O corpo não ia aguentar. Então, eles ficaram sem saber se ela realmente tinha passado, né? Estava bem, do jeito que deveria, que a irmã colocou, ou como os outros falaram sim. Então foram os dois lados, né? Cada um falando de um jeito diferente. Bom, depois, né? Hoje em dia e antes também, as mães iam muito no túmulo da Annelise para orar pelos seus filhos que se matavam, né? Ou que tinham uma morte agressiva, né? Para que não, para que eles possam fossem para o céu. Então eles começaram a ir lá a orar, faziam cartas para ela, colocavam lá, pedindo, né, para orar para que eles fossem para lá. Ela ficou tipo, eles acharam que ela era assim. Bom, teve várias vezes, tá tendo até hoje, né, peregrinações para vê-la, né, onde ela está, né, esse tempo. O bispo que assinou para que a Annelise fosse fazer, né, o exorcismo, ele ficou muito abatido, triste, achou que ele errou, né, e pediu mandou uma carta para o Vaticano para que eles mudassem alguns procedimentos dentro do ritual romano.
o que não aconteceu. Ele morreu 4 anos depois do julgamento dos padres, tá? Que foi 1978 o julgamento, tá? E em 1999, o Vaticano ele resolveu mudar, né, o rito romano, mudando algumas coisas, né? E em relação a padres exorcistas, são muito poucos, são 360 padres para o mundo todo. É muita gente, é muito pouca pessoas, né? Em relação a padres exorcistas. O trabalho, eles estudaram, eles começaram a estudar. O processo ficou muito rigoroso nesse processo, né? Em relação a isso, tá? E dentro, no dia quando tem o exorcismo, né, um médico tem que estar junto com o padre para cuidar da pessoa, né, possuída nesse momento. Então, a gente fala aqui em relação ao que aconteceu em relação a Annelise, eles mudaram hoje em dia, né, o rito, né, ele mudou bastante, né, poucos são padres que aceitam ser exorcistas e a Annelise, eu acho que vamos lá falar um pouquinho sobre o que aconteceu em relação a o que aconteceu com ela, na verdade, né? Ela estava doente, né? O médico teve o diagnóstico dela, né? E tudo. E depois, né? E ela falou que não, que ela estava possuída. Foi ela. Ela conversou com um padre que mostrou todo o processo de um possuído, mostrando tudo que ele fazia. E ela começou a fazer, depois de saber de tudo isso, começou a fazer as mesmas coisas que o padre tinha dito. Então, será que ela estava possuída? Ou será que ela estava, né, ela estava doente em relação, né, em relação a doença que ela já estava e que já estava aumentando, né? Porque esse mal nessa época era chamado grande. Então, a esquizofrenia ela é chamada com grande mal. Isso já vem na cabeça dela, né? Ela fez, eu nem coloquei ainda algumas coisas do que ela fez dentro do, né, dentro do processo ali. Ela, né, quando ela entrou foi para baixo da mesa, ela estava comendo insetos, ela comia aranhas, né? Ela comia carvão, ela
comeu um pedaço, a cabeça de um pássaro morto. Quer dizer, todo esse processo foi como possessão, literalmente, né? E então resolveram fazer o exorcismo, né? Comendo só esse tipo de comida, exceto carvão, pássaro. Dentro das fitas, elas estão aqui no YouTube, tá, gente? Mas realmente eu falo para vocês, não procurem, tá? Porque é complicado, é triste de ver, é ruim de ouvir também. E vocês, em algum momento, vocês escutam várias vozes dentro dela falando ao mesmo tempo. Como se alguém quisesse falar primeiro e o outro queria ficar quieto, também queria falar também. Então, a Annelise, a gente entra no que aconteceu. Ela realmente teve, no caso, a possessão, ou era a parte médica? Eu realmente fico entre os dois lados ainda não cheguei no meio em relação a isso, né? Se vocês quiserem ver sobre a história dela, né, vocês assistem o Exorcismo de Emily Rose, porque o Exorcismo de Emily Rose fala sobre o caso da Annalise, tá? E eu falo para vocês, comentem o que vocês acham e a gente conversa com o tempo, tá? Um beijo, tchau!